Então, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Lembrando que o grupo de estudos em psicodrama é mantido pela Viver Mais Psicologia, né? Uma escola de pós-graduação com formação além de psicodrama em outras abordagens, também fornece aí algumas formações mais curtas e cursos livres. E o Viver e Recria é um grupo de estudos, então, da escola, focado em pensar e discutir e estudar psicodrama. A gente vem aqui no encontro estudando o livro da Zerca, da Realidade Suplementar e a Arte de Curar, e hoje a gente adentra um novo capítulo no livro, que é o capítulo que fala da psicoterapia de grupo e o indivíduo. No encontro anterior, a gente vinha discutindo algumas coisas, né? E eu lembro que a gente terminou o encontro muito impactado com a última frase do último capítulo, que diz que, em suma, creio que o oposto de ser dependente é ser saudavelmente interdependente. E a gente ficou discutindo um pouco esse lugar de interdependência nas relações, nos vínculos, na psicoterapia, a gente enquanto diretora, a gente enquanto protagonista, enquanto cliente, enquanto paciente. E aí a gente adentra hoje, então, para discutir um pouco e pensar junto a psicoterapia de grupo e o indivíduo. E já começamos no capítulo restaurando, então, e relembrando um pouco do último capítulo, né? Que já começa dizendo, esses pensamentos, os quais a gente vinha, então, construindo até aqui, nos levam ao conceito de psicoterapia de grupo. Na psicoterapia de grupo, o grupo vem em primeiro lugar e o indivíduo em segundo. Então, a gente vinha discutindo sempre a partir da ideia de uma terapia mais individual, embora a gente vinha colocando essas relações de grupo na discussão, né, dentro da psicoterapia de grupo. Continuando então um pouquinho, para a gente começar a pegar conteúdo para a gente ir discutindo junto. A ênfase, então, é colocada no envolvimento e na capacidade de participar do grupo em aspectos dos relacionamentos. Uma relação, por definição, envolve duas ou mais pessoas. A necessidade de pertencer é um traço humano universal. Os desenhos dos átomos sociais têm demonstrado que essa capacidade não significa necessariamente que a família biológica seja a primeira escolha, o que indica que a família é apenas um dos modos de formações grupais. É apenas um, gente. O que isso remete para vocês? Por mais que a gente saiba que, quando a gente pensa em toda a teoria da matriz de identidade, por exemplo, a gente acaba sempre pensando nesses egos auxiliares primários como sendo família, né? Como sendo relações mais familiares. Mas se a gente for pensar em pertença de grupo, a maioria dos grupos que a gente ocupa não são a nossa família, não é? Dê uma pensada aí no átomo social de vocês. É engraçado porque eu não consigo não conceber como família as pessoas que não fazem parte da minha família consanguínea. Às vezes é mais família, né? Às vezes é quem mais entende, é quem mais suporta, é quem mais dá contenção emocional e às vezes financeira nas horas de crise, né? Então, esses subgrupos às vezes é o que sustenta o ser das pessoas, principalmente quando a gente pensa em pessoas que são vítimas de violência, né? Tipo LGBTs. E a gente vai ter que fazer esse recorte e, de certa forma, criticar esse lugar, né, de família como algo tão sagrado, muitas vezes, né? E a gente vai ter que olhar para esses contextos e entender que família é muito mais sobre vínculos saudáveis do que qualquer outra ligação, né? E daí sim, a gente vai entrar em vários aspectos dentro das discussões das violências diversas dentro da comunidade LGBT, que em parte vem por família, outras violências que são praticadas pela própria família ou por pessoas que são do núcleo familiar, né? E tudo isso a gente vai estar entendendo a partir do vínculo, a partir dessas relações, desses aspectos relacionais, né? Exato. Uma coisa que eu gosto muito no psicodrama, assim, que quando ele conforta meu coração, é que ele não usa a palavra pai como um definidor, que a psicanálise usa, né? O pai, não sei o quê. O psicodrama não, é a figura do cuidador, plus tem um.
Perdão, o cluster 2, né? Então, quem está fazendo a função do cluster 2? Não interessa se é um homem, se é uma mulher, se é uma trans, não interessa quem é, né? Quem faz a função do cluster 2 vai estabelecer ali o cluster 2 para esse indivíduo. Então, se são duas mães, se são dois pais, alguém vai estabelecer o cluster 1 e o cluster 2. E esse vínculo vai ser desenvolvido ali naquele processo, né? Então, eu acho muito bacana essa visão que extrapola, né, esse status social. Acho que uma coisa bacana, Marcos, é que não tem a ver com gênero. O psicodrama tem essa sacada. Eu acho que quando ele pega nesse lugar, a gente proporciona muito mais possibilidades, assim. Então, não tem a ver com gênero, não tem a ver com esses papéis sociais criados a partir da ideia de gênero, né? A Uhum, gente vai ter ideia de figura, de presença, de vínculo, de várias outras coisas, mas não diretamente relacionadas ao gênero. E outra coisa interessante é pensar, a gente não fica fixado em um único cluster, né? A gente pode ter os três e flutuar entre eles, e transicionar entre eles. E quanto mais clareza a gente ter desses lugares, desses vínculos, a gente vai conseguir, de alguma maneira, usar de maneira mais adequada também, né? Então, necessariamente, eu não preciso ter alguém que fique nesse lugar sempre. Posso ter pessoas que representem em determinados momentos esse papel, né? uhum, exatamente. E aí vem essa pergunta de novo, né? Será que a família é só a família nuclear? Será que a família para ali, né? Ou será que todo mundo que vem e me constitui e me nutre de alguma forma, né? Me contribui para o meu mundo, é minha família também? Vamos pensar que a gente aprende a escolher a partir do momento que a gente entra na matriz de identidade, passa a ter um reconhecimento maior do eu e do tu e vai seguindo, né? Uhum, Então, a partir do momento que eu aprendo a escolher, eu aprendo a escolher também os grupos que eu quero pertencer, aos grupos que eu me sinto confortável, aos grupos que me nutrem, que me fornecem, que me dão algo e que eu também consiga ser algo ali, né? Se a gente pegar o nosso grupo aqui, né? O que faz com que a gente venha para cá nas terças-feiras, quinzenalmente, né? O que que a gente recebe aqui? É só conteúdo? É só mais um papel acadêmico? Da onde que vem o vínculo que une o Recria? As pessoas que participam, que consomem o que a gente faz aqui enquanto grupo, né? Isso também passa por esse lugar de pertença e também passa por essa maneira pela qual eu me vinculo a esse grupo. É a presença de alguém, é as pessoas, é o conjunto, né? Também dá para a gente pensar nisso. Vamos avançar mais um pouquinho? A necessidade de pertencer, então, é um traço universal. E daí ele fala dos átomos sociais. Moreno não colocava o indivíduo e o grupo em oposição. Sua preocupação primordial era a criação da tele entre os indivíduos de um grupo. Do ponto de vista moreniano, o grupo não tem consciente ou inconsciente próprio, como alguns analistas de grupos defendem. Um grupo consciente consiste em seres humanos individuais e suas relações uns com os outros. Essas relações se constituem por atrações e rejeições mútuas que se transformam na base da percepção e consciência grupais. Então, a maneira como eu vou me sentindo e o outro vai sentindo eu e o outro me percebe e eu percebo o outro, a gente vai elaborando isso. A gente vai reconhecendo as atrações e as rejeições, o que me atrai e o que me repele. E isso também vai fazendo com que eu consiga escolher, não? Que eu consiga perceber, ou que eu consiga, ao menos, deixar um pouco mais consciente. Vamos seguir, então. Ser membro de um grupo traz os problemas de ordem ética e de preocupação, assim como de consciência. A consciência, assim como a vergonha, nos coloca num estado de tensão e inclui a percepção do outro. Existe aí um aspecto de justiça, ou seja, um leva o outro em conta, assim como a si próprio. Portanto, ela é de caráter anti-ego. Ela não serve aos interesses imediatos do ego. Isso implica restrições
que trabalham no sentido contrário da impulsividade e da aspereza instintivas, possibilitando o comportamento espontâneo. Sacrificamos o impulso em razão do amor pelo outro ou por algum ideal. Esse aspecto da justiça da consciência é muitíssimo importante. É a base para o amor ao outro e a si. Obrigado, Mar. Foi esse amor que nos livrou do comportamento. Deixa eu dar um zoom aqui, gente, que não vou enxergar, não. Que nos livrou do comportamento bárbaro e titânico que nos torna humanos com capacidade para refletir e respeitar fronteiras e criar formas. Gente, estou Que precisando no final. ajude. Você quer que eu leia também? Podemos seguindo e conforme eu precisando, eu vou pedindo para ti, então. Mas aí, o que vocês tiram dessa parte, além da minha dicção ruim e da parte que eu erro as letras com R? Tem um problema, eu não consigo processar se eu não ler, entende? Aí eu me perdi quando você estava lendo, aí eu não Tu tens consegui. o arquivo? Eu posso deixar aqui na tela para a gente ir olhando junto, não tem problema. É que eu costumo tirar para conseguir ver vocês. Se a gente for pensar nesse lugar de abrir espaço para perceber o outro, né, de criar de alguma maneira essa possibilidade de de certa justiça, equilibrando tudo isso com uma certa consciência, amorosidade, o que vem para vocês? Sacrificamos o impulso em razão do amor pelo outro ou por algum ideal. Isso ficou. Uhum. Para uma outra. Ou seja, a gente meio que se sacrifica ali no processo, né? Mas aí, será que é um sacrifício só penoso para a gente? Não, assim, quando ele traz aqui, sacrificamos o impulso em razão do amor, ou seja, é esse cuidado com o outro que a gente faz a gente meio que abrir mão, né? Ou porque a gente tem algum ideal ali. E esse aspecto da justiça da consciência é muitíssimo importante. É a base para o amor ao outro. Nossa, eu concordo demais. Porque, assim, eu entendo isso aqui como respeito na relação, entende? Se eu vou buscar ser justo contigo, com quem eu estou me relacionando, é ser justo com você e comigo. Fica bom para você e fica bom para mim. E aí Então, a gente tem uma relação, ok, equilibrada. Eu te respeito, você me respeita. Quando então a gente está foge falando de da um lei, acordo. como? Então a gente está falando de um acordo. É, que às vezes é implícito e às vezes é explícito. Às vezes o acordo está no silêncio. Tipo, a gente não briga porque a gente acordou silenciosamente que é melhor não falar sobre isso. Vamos levar isso para a ideia de novo que a gente está falando de psicoterapia de grupo. E daí a gente quer fazer um acordo com o grupo. Como é que é feito isso? Porque no grupo não pode estar só empírico. Mas tem os dois, né? Quando você entra, você Em faz os certo acordos. nível, sim. Mas vamos pensar. A gente hoje é o nosso primeiro encontro, Marcos. Pessoal, é o nosso primeiro encontro. Ninguém sabe como vai funcionar. Não tem estrutura nenhuma ainda. Só viemos. Só sabíamos que tínhamos que vir. O que faz com que a gente comece a criar a ideia de que a gente vai ter uma justiça entre a gente, que a gente vai ter essa percepção, esse olhar ético, esse olhar de cuidado, para que a gente consiga em algum momento sacrificar em nome desse amor, controlar nossos impulsos pelo outro, As regras do grupo. as regras do grupo. Fala, Laís. Eu fiquei pensando quando ele fala dessa consciência, e aí, como está falando de terapia de grupo, eu acho que é uma consciência grupal, no sentido de, às vezes, a gente se calar, a gente ouvir, a gente conseguir perceber o movimento do grupo. Foi mais ou menos o que chegou aqui. Faz sentido. A Eu gente não tem estava uma, a assim. gente tem uma consciência coletiva aqui no grupo.
ela foi se estabelecendo ao longo do grupo, desde lá do primeiro encontro, onde a gente entendeu como o grupo funciona, qual é a dinâmica, quais são as regras, quais são as possibilidades. Foi formando isso. E aí? Ok, a gente então está falando que existe um acordo por meio de regras que permitem que a gente crie essa consciência entre todos nós, porque ela é coletiva, segundo a Laís. Concordo com a Laís também, acho que é coletivo o negócio. Vamos ir mais um pouco para ver o que nos aparece? A consciência é pluralista, o que significa que raramente se expressa por meio de apenas uma voz ou opinião, mas por várias. E aí, Laís? Por várias, Laís. Bingo! Bingo, joia. O grupo de estudos funciona só com uma pessoa? É só uma pessoa que fala, que dá opinião, que constrói? Que vocês forem ver, eu contribuo bem pouco, eu só pergunto aqui. E talvez esse seja meu papel no grupo, perguntar. E de vocês também, de questionar junto, de refletir junto, de trazer mais perguntas. Eu tenho uma coisa que pode ser que seja um papel. Até quando a Amanda coordenava o grupo, às vezes ficava aquele silêncio quando ela perguntava alguma coisa, aí me gerava um desconforto e eu soltava alguma resposta. Então, normalmente, quando o grupo não tem uma resposta ou que está todo mundo ali pensando, normalmente eu solto alguma coisa, porque eu Eu acho que isso é contribuo. meu, é um desconforto do silêncio ali, do nada. E que de alguma maneira contribui para o grupo. Faz parte da consciência dele. Bacana. Um dos aspectos da consciência é de natureza apolínea, que age como um superego no sentido freudiano do termo, e é uma grande medida aprendida pela história individual e coletiva do indivíduo. Esse aspecto da consciência reflete ideais morais e espirituais que constituem o fundamento da ética, das normas, regras e leis da nossa sociedade. Crimes contra esse aspecto da nossa consciência costumam levar o medo da exclusão do coletivo, reproduzindo o sentimento de culpa e reparação. Vamos pensar nos grupos online, sei lá, no Instagram, onde uma pessoa faz algo e ela é cancelada pelos seguidores. O grupo escolhe que aquela pessoa precisa passar por uma reparação. E aí? Vamos seguir mais um pouquinho. Nesse sentido, a confissão, tal como prática em muitas seitas cristãs, é uma forma de ser perdoado pelos pecados e assinala uma permissão para voltar ao grupo. Na psicoterapia de grupo, também vivenciamos o mesmo, ao abrirmos-nos aos outros, revelando nossos aspectos mais sombrios e vivenciando o efeito catártico e o alívio de sermos readmitidos no grupo. Quem é que nunca viveu algo muito difícil na presença de um grupo? Passou pela catarse e depois a gente teve um momento onde o grupo de novo me acolhe, de novo me reintegra, de novo me mostra que eu pertenço a esse grupo. Gente, o compartilhar, ele não é só para me contar o que eu senti, o que eu percebi, o que veio daquilo que eu vivenciei para mim. Por mais que a gente não use o compartilhar para aconselhamento, enfim, que não é a função dele, isso possibilita que o outro compreenda que ele sentiu também comigo.
não foi o mesmo, não da mesma, mas sentiu, percebeu, reconheceu nele coisas também. Não é? Eu acho que, para além disso, assim, quando eu vejo o compartilhar, eu também vejo como, tanto para quem está protagonizando ver que não é só você, às vezes dá aquela sensação de que é só eu que passo por isso, e dá aquele alívio de, então tá tudo bem, não é só eu, né? É normal, né? Faz parte, né? E também a possibilidade do grupo também compartilhar como é passar por isso, né? De dizer, olha, eu posso te entender em algum nível, né? Você não está sozinho nesse aspecto também, eu lidei com isso e é assim que eu vivo dessa forma. O compartilhamento, ele é muito restaurador, né? Ele é muito restaurador para todos que participaram, né? Vamos seguindo mais um pouquinho. A psicoterapia de grupo lida com indivíduos no grupo. Na qualidade de terapeutas de grupo, frequentemente observamos o dilema do indivíduo na medida em que a forma pela qual deseja se relacionar com as pessoas nem sempre é o modo pela qual suas palavras e ações são percebidas. O que vocês pegam desse trecho? Porque ele me incomoda, mas eu não sei por quê. Vou botar aqui de novo. Esse primeiro trechinho até o ponto. Nem sempre o que o indivíduo comunica, suas palavras ou o modo como é a mesma que é percebida pelos participantes do grupo. É bem Será, isso. será que quando eu estou aqui falando, essas pessoas que vieram hoje me entendem? Será que elas estão compreendendo da mesma forma do que eu estou entendendo? Ou será que elas estão ficando mais confusas do que eu? Ou eu que estou confusa e elas não? Como é que eu vou saber se eu estou conseguindo? Ou não? Acho que é aí que entra o compartilhar, né? Para dar aquela conferida. E por que não o duplo, né, Laís, que a gente vinha falando tanto nos últimos encontros? Do quê? Também. A técnica do duplo, Marcos, Entendi. para ajudar a expressar, para ajudar a trazer. Embora o grupo seja muito potente também para ser no compartilhar esse momento também de percepção maior, né? Pode bem acontecer que o indivíduo tenha uma grande compreensão de suas próprias necessidades e desejos e de como gostaria de levar a vida. Isso é bastante observado no introvertido, cujos desejos e necessidades podem não coincidir com os demais. Sabe quando a gente tem um grupo ou alguma vivência que vocês já participaram? Tentem lembrar aí e ver se vocês viram isso, mas de perceber que eu queria muito estar desse jeito ali, ó, conectado, entregue, sentindo junto. E parece que eu estou mais alheio, mas não significa que eu não esteja percebendo. Não significa que eu não esteja sentindo, mas parece que eu não estou tão lá quanto eu gostaria. Já passaram por isso? Pensem aí nas vivências de vocês em grupos. Você fala em grupo, psicoterapia de grupo? Qualquer grupo que você participe, seja ele de fato de um grupo de trabalho, de um psicodrama, ou um grupo da sua vida em que você participe. Eu lembrei de uma experiência que eu tive na faculdade que para mim foi muito isso, assim. O grupo me reconhecia, mas eu não me sentia reconhecido porque eu não achava que eles me comunicavam como eu gostaria. Então eu me excluí e quando eu me excluí, o grupo disse: "Ei, você vai para onde? Volta aqui." E ali que Daí eu o grupo te escolhe de novo. Ele te lembra o porquê tu faz parte dele. Ele te reconhece de novo, ele te traz de novo para a dinâmica de grupo. E ele mesmo faz você ter uma compreensão maior das próprias necessidades e desejos suas. Não é? Uhum.
Porque o grupo tem esse poder de aumentar a percepção, muitas vezes. Concordo. Vamos mais um trechinho para a gente ir vendo o que vai surgindo para a gente. O comportamento psicótico de pacientes psiquiátricos, ele conta, seria um exemplo de comportamento extremamente não espontâneo, uma vez que eles não podem se dirigir de forma significativa ao seu meio. No palco psicodramático, esses pacientes são encorajados a dar substância ao seu mundo e encenar sua forma de percebê-lo. Os membros do grupo podem não participar desse mundo alucinatório, e por meio dessa participação, isso se torna menos ameaçador para eles. Quando esse estágio é alcançado no processo terapêutico, até mesmo a salada verbal do protagonista diminui. A relação do paciente com o grupo e o grupo com o mundo alucinatório é o agente terapêutico. Portanto, o psicodrama constrói pontes entre diferentes mundos, pessoas, religiões, e como vimos anteriormente, para comportamentos que, num primeiro momento, podem parecer pouco familiares e estranhos. Vocês conseguem retirar desse trecho que de alguma maneira conclui essa introdução do capítulo? Eu estou relendo. Tudo bem. Eu acho que tem a ver com as coisas que a gente já falou antes, que é de conseguir entrar no papel, ou de conseguir inverter, ou de conseguir entrar na realidade do outro e vice-versa. Acho que é mais ou menos isso. Uhum. Me pega muito essa parte que ele diz assim: o psicodrama constrói pontes entre diferentes mundos, pessoas, religiões e, como vimos anteriormente, para comportamentos que no primeiro momento podem parecer pouco familiares ou estranhos. Dá essa sensação de que, como se mesmo essa pessoa que destoa daquilo que a gente entende como normalidade, ali é tranquilo, né? Ali ela pode dar vazão e a gente ter essa conexão com essas percepções diferentes, né, às vezes dentro do próprio grupo. E que é difícil, não é fácil, mas eu acho muito vanguardista, né, essa capacidade, né? Se olhar para uma pessoa que está ali totalmente fora, todo mundo diz, não, tem que prender, tem que deixar bem longe, às vezes é, não, vamos aqui, diga aí o que você quer dizer, do seu jeito, e o palco é seu. Uhum. Acho Bom, muito vanguardista. Às vezes o fato de entrar naquela pseudo-loucura, vamos chamar assim, é o reconhecimento da condição daquela pessoa, né? Que geralmente a pessoa, nesta condição de psicótico, tem uma tendência a negar, né? Se ela está tendo um delírio, alguém vem e geralmente fala, não, mas não é isso não está existindo. O simples fato da gente conseguir entrar naquela condição, naquele delírio junto, vamos dizer assim, reconhece aquilo, né? É como se legitimasse, sabe? E aí possibilita continuar o trabalho, né? Não nega, sabe? uhum. Eu acho que no palco, eu entendo, assim, eu encaro essa entrada como uma sugestão da psicanálise, né, de, tudo bem, finge que a gente acredita, né? E no psicodrama eu já entendo como verdade mesmo, como uma realidade. Tipo, naquele momento em que a gente está no palco é real. Tudo que você é o rei, você é a rainha, você é. Porque a gente só vai precisar, aos poucos, aí entender que no palco você é. Fora do palco, a gente tem que lidar com isso de outras formas. Aqui você lida dessa forma, né? Que Mas, vale para mas, todos, né? Assim. sim, mas aí é que está o grande boom, Mar. No palco a gente pode tudo,
Então, a gente pode também achar a solução sem correr risco. Então, a gente pode se reconhecer sem se prejudicar mais. Então, a gente pode muita coisa, para depois sim fazer. Então, a gente ensaia o que a gente precisa ensaiar. A gente elabora o que a gente precisa elaborar. A gente enfrenta muito do que a gente não está conseguindo enfrentar. Acho que bebe um pouco disso que a Márcia traz, o que a Laís contribui, até sobre a própria realidade suplementar. Né? Não tem como ir para a realidade suplementar sem acreditar. Não tem. Não existe, ela depende disso. Né? Ela Pois é, precisa mas dessa é que verdade inicial. só que, tipo, quando a gente entra no palco, de fato não é eu não enxergo como uma tentativa de, de validação, mas como uma vivência, né? A pessoa vive aquilo e naquele momento, de uma forma metafísica, é. E aí, quando se encerra, quando se sai do palco, aí sim, aquilo se transforma em outra coisa, é outra experiência. E você acha que vai para onde daí? Como assim, vai para onde? Se passa a ser outra coisa, vai para que lugar? Aí é difícil de dar nome, porque eu acho que Porque você chamou de vivência, né? Eu acho legal essa palavra. E uma vivência a gente faz o que com ela? assim, eu acho que o que eu estou querendo dizer é que, para mim, o palco, ele é visceral. Uhum, Ele é muito visceral, ele não é só... embora a gente use a palavra como se, uhum, como uma palavra de acesso, vamos aqui imaginar, eu não enxergo só como um imaginário, eu enxergo como uma vivência visceral que acontece ali. Depois que a gente sai dessa vivência, dessa experiência que é visceral, aí a gente precisa, tá, agora como é que eu racionalizo tudo que aconteceu ali? Se quiser, entende? Eu não sei se cabe nomear essas coisas. Estou te provocando, tá, Marcos? Que eu faço bastante isso. Eu gosto muito de pensar, e daí isso é meu, tá? Não sei se existe alguém que referencia isso. Mas eu penso muito que se a gente passa por uma vivência de psicodrama, que é assim tão viscerada em mim, ela gera uma marca em mim, uma marca nova que eu ainda não tinha e que agora eu passo a ter. E essa marca, ela está registrada em quem eu sou. Logo, ela passa por todos os meus papéis de novo. Logo, ela reescreve muito das minhas compreensões de mim. E daí, com certeza, quando eu venho para a minha vida, além do palco psicodramático, essas marcas vão agir de alguma forma diferente nos meus papéis. E daí a gente não sabe se isso tem um nome ou não. A gente pode elaborado, não elaborado ou não, elas vão deixar uma marca. Não é? Tentamos seguir. Deixa eu diminuir o som. Minha tela está travando, gente. Desculpa, deixa eu só ajustar aqui. Agora a gente vai adentrando no capítulo em si. Isso foi uma introdução, para a gente começar a discutir a psicoterapia de grupo e o que vem dela. Daí, adentrando o capítulo, vem Zerka falando, né? Olhemos para a criança. Creio que a maior parte da criança, antes dos 5 anos, tem consciência de que ela vem do cosmos. Elas são parte do universo. Se a gente for pensar, a matriz de identidade está aí falando dessa simbiose, dessa diferenciação, né? Aí o entrevistador que conversa com a Zerka no longo do livro, ele pergunta, não da mamãe e do papai, nem da cegonha? Ela é do universo, não é do papai, da mamãe, não é nem da cegonha? E a Zerka diz, a alma percebe que a criança vem de algum outro lugar. Eu tenho uma lembrança infantil, conta a Zerka, de estar saindo de alguma
escuridão em direção a uma luz relativa. Se é do momento do nascimento ou de um momento de percepção de escuridão e luz, não sei. Creio que esse momento de estar naquela zona de penumbra ainda está conectado com o cosmos. Então, você subitamente descobre que não está mais conectado ao cosmos. Você está conectado a coisas materiais, uma pessoa que vem e vai. Moreno o descreve no seu capítulo sobre desenvolvimento infantil. Porque viemos do cosmos achando que somos a totalidade do mundo. As crianças estão aquinhoadas com uma melomania normal, que elas jamais perdem inteiramente e às vezes aplicam a si mesmas como instrumento terapêutico. De alguma maneira, nossa estrutura neurológica perpetua essa ideia. Você e eu nos dizemos boa noite, numa noite de luar. Você vai para a esquerda, ao hotel, e eu para a direita, ao carro. Eu olho para cima e a lua me acompanha. Você olha e a lua o acompanha. Cada indivíduo tem um cordão que o une à lua como se fosse um balão. Vocês já tiveram essa sensação? Eu lembro de ser criança e eu ficar falando na janela do carro, pai, vai mais rápido que a lua está alcançando a gente. E a lua sempre estava alcançando a gente, independente para direção, velocidade, para onde a gente fosse. Eu lembro de fazer essa corrida imaginária com a lua, porque a lua ia nos alcançar. Interessante. Uhum. É como se estivesse puxando a lua com você, mas eu sinto que a lua está me acompanhando. Todavia, é a mesma lua. Nossa percepção cósmica é de que há apenas uma lua, mas somos individualmente conectados a ela, o que faz parecer que haviam duas luas. Novamente, voltamos ao tempo e ao espaço. O ser cósmico, a criança, tornando consciente das coisas materiais que a rodeiam, e passa-se muito tempo antes que ela perceba que é membro de um grupo, porque diferentes pessoas ao seu redor vêm e vão. Então, elas começam a reconhecer essas diferentes pessoas. Você acha que a percepção do grupo vem antes? O que vocês acham? O que vem primeiro? A percepção do grupo da criança ou a percepção das coisas materiais, das coisas não materiais? Então, essa parte ela me trouxe bastante dúvida, principalmente quando ela usa a palavra cosmo. Porque, por exemplo, quando eu penso em criança muito nova, a gente lembra muito da questão de simbiose com a mãe ou com o primeiro cuidador, né? Que a criança se sente parte dessa outra pessoa e que acha que essa outra pessoa está sempre com ela. E demora um tempo até a criança entender que a mãe é um ser separado. Ou mãe ou cuidador, né? É um ser separado. E aí, quando ela traz essa palavra cosmos, me dá bastante dúvida. Queria saber a ideia de vocês sobre isso. Então, grupo, o que vocês entendem como cosmos no psicodrama? Porque cosmos aparece muito no psicodrama, né? Eu acho que é cosmo de cosmo mesmo. Dessa coisa bem transcendental que o Moreno traz, de não se apegar a uma ideia do ser humano como um fim, né? Mas de ter algo que é muito maior, que é muito mais transcendente, e que a gente, como ele mesmo diz, né? A gente tem essa centelha. Então, eu enxergo dessa forma, né? Tipo, tem algo aí muito mais potente, muito maior, que é o que produz a vida, né? Então vem desse cosmos, essa coisa imensa que a gente não sabe o que é direito. Eu acho que nesse trecho, quando é usado o cosmos, é para trazer essa ideia de totalidade do antes, né? Acho que é uma coisa só. E daí, quando a criança passa a reconhecer, se ela percebe que existe um grupo, que ela pertence, que existem pessoas que vão e vêm, daí ela começa a se diferenciar dessa totalidade, né? Ela começa a perceber tudo isso. Acho que vem disso nesse trecho. Mas também não saberia explicar muito mais que isso a respeito de cosmos no psicodrama. Tá aí uma ideia para a gente dar uma olhada, para pensar mais, né? Como fica para ti, Débora? Essas contribuições, faz sentido? A ideia de totalidade, né, acaba fazendo mais sentido quando eu penso, por exemplo,
na criança dentro do útero e aquela totalidade dela, né? Aquele é o todo dela. Uhum. E aí também a totalidade da criança um pouco tempo depois. Mas ainda é confuso, vou procurar um pouco sobre essa parte de cosmo, mas me traz muito essa dúvida porque o cosmo é muito uma concepção nossa de seres humanos, é uma estrutura muito criada, sabe? O universo, o cosmo, isso é muito uma questão cultural e criada. E não vejo como uma criança poderia, sei lá, se entender nesse cosmos, sabe? Então, foi mesmo no sentido de tentar entender o que ela quer dizer com cosmos. Mas totalidade faz sentido. Ah, olhando aqui essa questão, o ser cósmico, a criança, eu não sei se a impressão que eu tenho de início foi uma e agora foi outra, né? Quando falou em cósmico, é aquela coisa muito etérea, muito mística. Uhum. Mas eu acho que me parece que ela não relaciona a criança como um ser cósmico, como alguém que está fundido com a realidade no entorno, que não diferencia grupo, não diferencia pessoas, quer dizer, diferencia talvez a mãe, em algumas concepções psíquicas, né, psicológicas, mas como um ser que ainda não está diferenciado, né? E depois ela se torna consciente das coisas materiais inclusive o grupo, né? E existe um grupo ou não um grupo, pessoas ou entidades que compõem o grupo e entidades que não compõem o grupo. Me parece que é isso, nessa linha específica aqui. Não sei mais ali. Bacana, João. Acho que também é por aí. O que a Zerka responde para ele, a Zerka diz, não, em relação à percepção da criança antes do grupo. Não, quando criança, somos totalmente dependentes das outras pessoas. E isso faz de você membro de um grupo. Mesmo que se trate apenas de uma dia de mãe e criança, já é um pequeno grupo. A menor unidade de interação social é o par, mas a consciência vem depois. E aí, como é que chega para vocês o que a Zerka contribui a respeito disso? Para mim, só corrobora aquilo que acabou de ser dito, de que ela está fundida, né? Está ali misturada, digamos assim, fundida, não gosto muito de misturada, e que ela não, mas não tem consciência disso, isso não é uma questão, né? Só é, para mim é isso. E aí depois vem a consciência, não sei. E também eu acho que a consciência, ela se desenvolve muito tempo depois, porque a gente consegue ver, por exemplo, as crianças que não conseguem ter um pensamento abstrato, né? Elas são extremamente literais. Então, acho que vai muito também de questão de aprendizados e tal, e que esse desenvolvimento da consciência, ele demora muito para acontecer, sabe? Não acontece numa criança de 5 anos, assim. E é como, acho que tu perguntou, né, Carlos, o que vem primeiro? A indiferenciação com as pessoas, com o grupo ou com os objetos materiais? E aí, chutando bastante, assim, acredito que seja mutuamente os dois, né? A criança vai percebendo as coisas ao seu redor, vai percebendo os objetos que tem, aquelas coisas que tem, que se ela colocar a mão em alguma coisa vai mexer. Então, eu acho que essa percepção, ela se dá muito mutuamente, uma com a outra. Não sei se é isso mesmo. Tereza levantou a mão. Tereza, quer compartilhar com a gente? Tchau. Sim, então, estão me ouvindo? Estamos. Quando a gente vai ver, eu tenho duas filhas, né? E quando elas eram pequenininhas,
eu acompanhava muito a leitura sobre desenvolvimento infantil. E tinha uma experiência bem curiosa, que eu acho bem interessante, eu fiz com as minhas filhas, né? Elas se olhavam no espelho antes dos 2 anos, mas dizia neném, né? Como se ali no espelho fosse uma outra criança. Mas a partir dos 2 anos, né? Eu fiz a experiência. Você pinta na testinha da criança sem ela perceber. Você mela o seu dedo no batom e passa na testa da criança para ficar a marca do batom sem que ela perceba que você fez isso. E quando ela se olha no espelho, se ela passar a mão nela na testa, é sinal de que ela já tem consciência de que ela é um ser distinto dos outros, né? Que aquele bebê no espelho é ela. Se ela passa a mão no espelho, então ela não se indiferenciou ainda. E é muito curioso porque quando eu fiz com as minhas filhas, eu fiz depois dos 2 anos nas duas, e uma conseguiu perceber isso bem rapidamente e a outra demorou um pouco a perceber. Então, é por volta dos 2 anos que a criança começa a perceber que ela não é mais a mãe, é uma extensão do ambiente, do objeto, das pessoas, mas que ela é um ser distinto, né? Eu acho interessante essa experiência. E a gente tem que lembrar também, Tereza, muito bem colocado. Acho que quando a Zé catar o exemplo da lua, é um pouco disso das crianças no espelho. É a mesma lua para nós dois. E quando eu tenho percepção disso, eu começo a me reconhecer e daí sim tomar consciência das coisas que estão à minha volta. Porque a gente tem que pensar que essa consciência não é a consciência de a gente adulto formado. É um outro tipo de consciência também. Consciência corporal, de entender que a minha mão vai até o objeto e que o objeto fica lá depois que eu saio, porque ele não faz parte de mim, ele interage comigo. Ou seja, essas percepções também, né, que a gente está falando quando a gente pensa em criança. Não é a mesma maneira da nossa consciência de agora, né? Continuando, então, traz aqui. Nas culturas ocidentais, não costumamos considerar uma pessoa adulta até que tenha passado por um processo de individuação, isto é, que ela seja ela mesma, independente, competente para tomar conta de si, enfatizamos isso e a induzimos ao isolamento. As pessoas perdem contato com a família de origem e podem até mesmo perder contato com o cosmos. Há várias coisas preciosas na cultura ocidental, mas muito empobrecimento também. Preste atenção ao modo como os russos falam sobre a Mãe Terra e os índios americanos, que acreditam que a Terra é a mãe deles. Nós, na cultura ocidental, perdemos este sentimento com relação à Grande Mãe. Que a gente está falando dessa ideia de percepções diferentes, de concepções de consciência diferentes, né? Que variam também da maneira como a gente está inserido nas culturas, né? Como é que chega essa ideia daí, além de tudo isso, entrar as diferentes culturas? E daí por que não as conserva, né? Nesses grupos que a gente participa desde a infância. E aí? As carinhas pensativas, como eu. Vamos lá. Eu vou entrar mais no livro, porque a gente já está chegando no nosso tempo limite de encontro. Deixar de curiosidade para os próximos o que vem pela frente. Mas se a gente for pensar nesse início de capítulo, né? Nesse cosmos, nessa percepção, no grupo, nas pessoas, na maneira que tudo se relaciona, o que vocês levam de hoje do encontro? Além de muitas perguntas e dúvidas. Vamos lá, falem alto. Estão com receio de falar. Vou falar o que eu entendi. Eu entendi que eu preciso entender melhor o que é cosmos, porque ela usa muito nesse trecho.
Então, talvez eu vá pesquisar depois um pouco mais sobre. Mas também fico muito intrigado como a gente não se dá conta de como começou o nosso processo de diferenciação, né? De percepção, de tomada de consciência das coisas, e que isso é um processo para o resto da vida, né? Todo dia a gente toma consciência de algo, ou passa a perceber, tomar mais consciência, né? Então, acho que isso nunca termina, né? O que é bom, vocês não acham? Eu acho. Mas eu acho por mim, né? Não acho por vocês. E aí, grupo, como é que a gente finaliza hoje? Eu continuo tocada por conta do final do capítulo anterior, que fala dessa questão da interdependência, né? E a gente, curiosamente, para aqui hoje nesse parágrafo que fala novamente um pouco a respeito disso, né? Do quanto a cultura ocidental quer que a gente seja independente, competente para tomar conta de si, e isso nos leva ao isolamento, né? E aí, quando você pergunta, e a gente fica mudo e calado, com esse medo de, será que eu vou estar falando certo? Será que... né? Eu acho que eu fico com isso, assim, com essa dor e a delícia de viver nesse mundo ocidental. Exatamente, Marta, muito bem colocado. Mais alguém quer contribuir? É a minha primeira vez aqui, então, assim, eu saio com a certeza de que eu deveria ter vindo há bem mais tempo. Foi muito bom mesmo. Que bom te receber, Marcos. Venha mais vezes. A gente adora gente nova. Eu acho que eu não vou deixar de vir nunca mais. Nem sempre a gente chega a conclusões, né, grupo? Muito pelo contrário, a gente sempre abre mais coisa, o que é muito bom também, porque daí a gente não fica parado. Mas é sempre bom construir com vocês, pessoal. E desconstruir também, né? Mas eu acho que é muito gostoso, assim, esse exercício de pensar e de ser questionado, porque às vezes não, a leitura, né, é muito solitária, então a gente acaba se apegando muito às nossas ideias, né? Quando a gente tem a oportunidade de ser confrontado por várias visões, isso ajuda a gente a se mexer e sair desse lugar de, às vezes, de inação, né? A gente acaba se prendendo muito à nossa visão de mundo e acreditando muito nela. Quando vem outras visões que vai derrubando essas paredes, a gente enxerga que é muito maior do que a gente achava. Então, é muito bom. Eu fiquei pensando na questão do pertencimento, que para mim é uma realidade, digamos, bem redundante, é uma realidade bem real nesse momento. Tá E, vivenciando isso, né? aham. E aí a gente pegar o finalzinho, como a Márcia falou, né, dessa interdependência, a gente sabe que nós somos seres relacionais, a gente precisa do outro para se relacionar em diversos papéis, e aí a gente às vezes ainda cai nessas coisas, mas eu não posso depender, mas até que ponto é uma dependência saudável, né? Então eu também fiquei muito pensativa nesse pertencimento, nessa consciência que ela traz. Bom, Tereza compartilha com a gente no chat. Por isso eu me estarei aqui, mesmo sem me mostrar, estou jantando, logo mais eu vou atender. Pensar junto é muito potente. Concordo, Tereza. Pessoal, obrigado por terem vindo hoje, foi muito bom discutir com vocês, espero vocês no próximo. Lembrando que os encontros são quinzenais, nas terças-feiras, então o nosso próximo encontro do mês de junho vai ser no dia 20, se eu não me engano. Isso, dia 20. Fiquem bem, até logo. Tchau, tchau. Tchau. Beijos, tchau. Beijo. Obrigada, tchau, tchau.